Salve rapaziada, mais um vídeo do canal Nerdeiros e hoje vou falar pra vocês, trazer pra vocês o recap de Homem-Formiga e Vespa 2 Quantumania, ou melhor, Homem-Formiga e Janet Van Dyne, ou só Homem-Formiga mesmo, porque esse filme já vou começar a falar que não teve Vespa, meus amigos. Então, vamos começar falando um pouquinho, eu vou começar falando um pouquinho dos personagens, falar mais ou menos o núcleo de cada função ali de cada um. E a primeira coisa que eu vou trazer, claro, é a Janet Van Dyne e o Hank Pym, porque embora eles tenham atuações brilhantes, não é culpa deles o que ocorreu no filme. O roteiro caga com eles, mano. Como que você vende? Aí eu já incluo a Hope nesse pacote. Hank Pym, a Hope e a Janet Van Dyne, numa certa forma, de tipo 3 adultos irresponsáveis. Simplesmente a Cassie ficou 5 anos sem o pai e eles foram lá abraçar a ideia dela de querer fazer um caminho caso isso acontecesse de novo e simplesmente fizeram ali uma espécie de GPS pro reino quântico, né? Que foi assim que o Kang, né, de fato conseguiu encontrar eles. Então dessa forma a gente já coloca a Cassie como elemento direto da razão de todo o arco que se desenrola em Quantumania. E o problema disso é que, além de ela ser uma criança, ela foi rodeada de adultos que eram brilhantes, mas foram irresponsáveis nesse filme. E a Cassie tem um problema que a gente falou na análise sem spoiler, eu e o meu melhor amigo Leonardo, que ela não tem carisma quando ela contracena com o Scott Lang, né, o Homem-Formiga. E justamente esse é o problema, porque o filme foi separado em 2 grandes núcleos, que foi o núcleo da Janet e da família dela, né, a Jane, a Hope e o Hank Pym, e o núcleo do Scott Lang, né, então tipo foram 2 núcleos familiares, lembrando que a Cassie não é filha nem parente do Hank Pym, nem nada, então de certa forma não faz sentido ela ser hiper talentosa e inteligente, porque isso não foi desenvolvido em momento nenhum e nem sequer citado em momento nenhum, simplesmente jogaram aqui. E eu já entro no segundo ponto, que é um problema também desse filme, que é o complexo da fase 4. Justamente a gente falando no caso da Cassie, é tipo a pessoa ser foda só por ser foda e pra ajudar o roteiro a andar. Não tem uma justificativa, não tem um desenvolvimento, não tem uma construção do personagem. E é isso que acontece com a Cassie aqui. O Homem-Formiga Scott Lang tem toda a evolução até ele virar um cara mais ou menos maduro. Só que aqui ele não consegue se comportar como um homem maduro. Ele se comporta como aquele cara bobão que é zoado pela família. Só que a família também é zoada. A família, além de ter um núcleo de responsáveis, aí ainda tem o núcleo que é o que mais me deixou puto no cinema, que é o núcleo da Janet, da vida dela promíscua lá no reino quântico. Mano, pra que você foi colocar isso na história? Pra que você foi comentar, mano? Pra que você foi levantar isso? Não faz sentido nenhum, mano, você falar que ela ficava com outro cara e o Hank Pym também tentou ficar com outra mulher aqui. Não precisa, cara, anda com a história. E outra, que isso é uma das barrigas do roteiro. Tipo, o roteiro tem hora que ele tem muitas ondas, muita explicaçãozinha, muita conversa, muita coisa que não deixa o filme acelerar, não deixa o filme andar. O filme, tranquilamente, a gente podia matar ele em 1h30, cara. E não é isso que acontece. Tem muito ali. Não tem subtramas, né? Nem nada do tipo, só tem esses 2 núcleos mesmo. Mas tem muitas ações ali, muitas piadinhas, muitas eventos familiares que eles jogam ali e se estende muito. E entra no terceiro problema, que é a questão de eles estenderem uma cena para tipo uma coisa que durava 2 minutos, eles fazerem a 5 e depois eles ainda virar para você, quebrar a 4ª parede, não acontece nesse filme, mas é um exemplo, e te explicar aquilo que eles acabaram de te mostrar. Eles não conseguiram resolver isso no roteiro. Talvez na atuação ficou meio subentendido e não contentes, eles vão lá, olham pra você na tela e te explicam o que ele quis dizer. Tanto é que é o caso do Modok lá, que não precisava falar que era o Jaqueta Amarela. Simplesmente
podia deduzir, chamar o nome do Jaqueta Amarela, que agora não me falha a memória, e a gente ia matar por causa do rosto dele que aparece depois. Então não precisava toda aquela cutscene ali dele encolhendo. No final nem explicou porque que ele ficou cabeçudo e com o corpinho. Então tem diversas nuances e diversos problemas também na questão, já falando do MODOK, dos coadjuvantes, que eu já entro no quarto. Era pra eu ter feito um top problema desse filme, né? Que entra no quarto problema, que é a questão dos coadjuvantes que a gente não se importa. Eles escalaram um monte de gente ali, um monte de população quântica, que a gente não se importa, cara. A gente não tá nem aí pra essas pessoas morrendo, e tentaram em diversas maneiras, em diversos momentos, colocar peso na morte desses personagens que a gente tá cagando, mano. Aí, principalmente no terceiro ato, que esse eu vou falar em separado, e morreu um personagem lá que era uma espécie de Homem-Pedra do Thor, Amor e Trovão, só que o Homem-Pedra era um cara único e ele conseguiu ser carismático. Aqui não, aqui tipo foi qualquer um, então tipo senti o peso da morte dele. Caguei, cara, anda com o filme, tá no terceiro ato, tá, é pra acabar esse filme logo. Então, tipo, esse lance dessas quebras de ritmo e esses sensos aí de tipo, de uma coisa que chamou muito a minha atenção e do Léo foi a questão desse senso revolucionário que teve, citaram acho que umas 3 vezes durante o filme inteiro. Ainda veio o Hank Pym falar que queria fazer uma espécie de socialismo com as formigas, e isso cara, não, o filme do Homem-Formiga não é um filme pra militar, não teve nenhum tipo de lacração, nada do gênero, nada do tipo, por isso que eu acho que foi que a gente conseguiu assistir ele inteiro. Inclusive, eu não consegui classificar ele como pior do que Thor e Amor e Trovão, justamente por isso, porque eu consegui assistir ele inteiro, embora ele cansou bem mais. O Thor, Amor e Trovão eu tive que reassistir porque eu desisti, eu cansei, fui mexendo no celular. Então, beleza, não ser um problema do filme, porém o filme não consegue se arranjar, ele não consegue se achar. E outra questão, falando já um pouquinho antes do terceiro ato, é a questão de Deus Ex Machina. Deus Ex Machina é aquela solução tirada da bunda. Utilizaram esse recurso no filme umas 5 vezes, cara. 5 vezes utilizaram do elemento surpresa que tiraram da bunda pra poder salvar o pessoal ali que tava à beira da morte, ou era a Cassie, ou era o Hank Pym e a Hope, o núcleo deles, ou era o próprio núcleo do Scott, tipo os dois. Então usaram esse recurso 2 vezes, o amor da Cassie, que já tinha usado no Homem-Formiga e Vespa e no primeiro filme do Homem-Formiga. Utilizaram o recurso lá da força do amor da Hope pelo Scott, né, pra ela conseguir burlar lá o esqueminha lá pra desativar o núcleo lá, que eles encolheram o núcleo, né. Utilizaram esse recurso com a Janice Van Dyne e utilizaram com o Hank Pym, cara. Todo o núcleo teve um Deus Ex Machina, uma solução tirada da bunda, fora da Cassie também, da questão dela ficar gigante, que inventaram ali na hora, mano. E isso, além de ser cansativo, eles conseguiram matar a própria essência da coisa, que igual a Janet durante o filme inteiro ela sempre tá escapando, e eles mostram pra gente como ela vai escapar primeiro. Então quando ela escapa a gente olha e fala, tá, sabia, você me avisou antes. Então, esses problemas, cara, deixa o filme muito pobre, mano. Deixa ele muito pesado, ele muito saturado. O Homem-Formiga, ele sempre foi um dos filmes mais leves da Marvel, embora eu achei que essa pegada agora da Quantum Mania, por ser o lançamento do Kang, que eu vou falar quando eu for falar do terceiro ato, a gente achou que ia ter um tom mais sério. Porém, o tom era mais leve, tanto quanto os outros. Só que o problema daqui é que eles não souberam aproveitar o que tinha de bom. Nos outros Homem-Formiga, cadê aquele elenco lá dos ladrões que ajudava o Scott Lang? Não teve. Podia ter uma comunicação ali fora do reino quântico, tanto é que eles podiam ter desenvolvido uma forma deles voltarem, seria um recurso muito mais inteligente do que você falar que a formiga ficou ali 1 milhão de anos, sendo que a formiga caiu em outro ponto do reino quântico, que fatalmente poderia até levar ele para outro momento presente no MCU, mas convenientemente teve toda essa explicação lá do Hank, que ele tava ouvindo, tanto é que cantou-se isso o filme inteiro, né, pra ser uma puta sacada. Mas o pior de tudo, o que deixou o filme muito ruim, foi a questão e a decisão de ter matado o Kang, cara. É isso mesmo, meus amigos, matar o Kang. Não faz sentido você pegar
um dos maiores vilões, você ter toda a dificuldade de construir, que é uma ameaça maior que o Thanos, que é uma ameaça que, mesmo os novos Vingadores sendo mais fortes, é uma ameaça, e você vender pra mim que Scott Lang sozinho com a equipe dele de avós irresponsáveis conseguiu derrotar o Kang. Então não é crível, ainda mais sabendo que no MCU teve a questão do Kang ser humano, né? Ainda mais fazendo o desenvolvimento do Kang da forma que foi. Acertaram, fizeram o Kang como um vilão, um puta vilão, gostei demais da atuação do Kang, mas infelizmente, por o filme não se levar muito a sério, por o filme não querer ter peso, optaram por dar um final feliz pro filme. Esse filme tinha que acabar igual Guerra Infinita, ele tinha que acabar dark, ele tinha que acabar sombrio, ele tinha que acabar no mínimo com o Kang escapando do reino quântico. E isso não aconteceu, ele morreu lá. Lembrando que ele foi exilado no reino quântico porque era o Kang mais ameaçador de todos. E agora ele morreu. Então, tipo, a grande sacada da nova saga do infinito é os Vingadores contra os novos Kangs, agora já falando da cena pós-crédito 1, é justamente isso. Os outros Kangs que exilaram esse Kang, né, que esse Kang que era o grande responsável por ser o conquistador, na prática os outros não são conquistadores, né, eles só querem manter as linhas do tempo como são, mas agora eles veem os Vingadores como ameaça, isso que foi passado na primeira cena pós-crédito. Agora, como que você vai contar a história? Cada Vingador vai derrotar um Kang? Vai ficar muito preguiçoso isso, cara. Vai ficar muito repetitivo e vai ficar muito artificial. Não vai ter mais aquele tom pesado, aquele tom de porra, os Vingadores podem morrer a qualquer momento. Porque não, a gente sabe que cada filme vai ter seu Kang e cada Kang vai ser morto no filme do seu personagem lá. Então não tem risco, mano. E esse filme era pra ter tido morte, era pra ter uma morte relevante e decidiram matar o MODOK. De todo mundo que podia ter morrido nesse filme, que eles não vão usar mais, mataram o MODOK. O melhor depois do Kang, o melhor do filme, na minha opinião. Então, esse tipo de decisão criativa e a forma que eles conduziram esse filme Quantumania deixou lacunas que empobreceram não só o filme, mas o começo da fase 5, e esse é o grande problema. O Homem-Formiga era o filme que abria a fase 5, então é o filme que pegou o que aconteceu com o Doutor Estranho, que seria o filme que abriu o multiverso, não abriu, e agora de novo aqui com Quantumania não abriu esse maldito multiverso, e o público tá cansando, tá ruim os filmes, não, volto a dizer, não teve lacração nesse filme, mas mesmo assim, mesmo sem as lacrações, ele foi um filme abaixo, foi um filme cansativo, foi um filme onde tem personagens muito bons, mas que não carregam o filme por decisão criativa, simplesmente foi isso, por talvez tentar inovar quando o feijão com arroz estava bom, entendeu? E então volta a ficar muito nebuloso essa fase 5, né? Pelo final da fase 4 eu imaginei que o MCU ia tomar um novo rumo, depois veio o Kevin Feige com os anúncios, disse que ia tomar outro, e depois desse novo filme do Homem-Formiga fiquei extremamente perdido. Aí teve a segunda cena pós-crédito que é pra explodir cabeças, que eu acho que é um problemaço que colocaram, porque como que você que teve que ensinar a viagem do tempo de uma forma muito simples, que só existe aqui no MCU daquela forma, pra ser fácil, pra todo mundo entender, pra ser crível, e você me joga um Loki na cena pós-crédito, e você não faz ideia em que linha temporal ele está, e digo mais, você não faz ideia no tempo que ele está. Ele está ali, nos dias de hoje, com os acontecimentos de Quantumania, e lá fora na Terra, ou se o Loki sozinho tá lá no futuro. Na série dele, o final da série dele é no futuro de tudo. Então, pra você explicar pro público médio, mano, pro público normal, isso que aconteceu essa segunda cena pós-crédito, é muito complexo, é muito complicado, e eu acho que foi um puta erro, porque você já tá trabalhando com multiverso, e você trabalhar com viagem no tempo, tipo, tempos diferentes, com personagens ali existindo, mas em tempos diferentes, é muito complicado pra juntar esse cara. Entendo que eles vão fazer isso como recurso de Deus Ex Machina para conveniência, para sempre dar tempo para tudo, mas isso só empobrece o universo. Então é isso, meus amigos, essa aqui é a minha análise aí, um recap do
terceiro filme do Homem-Formiga. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês não gostaram, coloquem nos comentários o que vocês acharam do filme, se vocês gostaram, se não gostaram, se eu falei merda, se eu falei groselha, coloca aí nos comentários, vamos interagir nos comentários. Não esquece de largar o like, se inscreva no canal para quem não for inscrito. Muito obrigado mais esse vídeo. Nóis.